Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas sabemos com certeza que quem escreveu exalta sobremaneira a pessoa e obra de Cristo. O foco desta carta é a superior excelência do Filho de Deus, Jesus Cristo, e a suficiência do seu sacrifício na cruz, um sacrifício que nos basta. Hebreus exaustivamente destaca a superioridade da pessoa e obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Do começo ao fim, são 13 capítulos. Do começo ao fim, Hebreus mostra que Cristo é superior a tudo. No primeiro capítulo, nos 3 primeiros versículos, Deus antigamente falou de muitas maneiras, diz lá. Falou pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Desde a sua primeira vinda, quando começou a falar a sua mensagem, Deus nos fala pelo Filho. A palavra está com o Filho. A palavra é dele. Ele fala. Ele é a linguagem final. Nada pode ser acrescentado àquilo que o Filho fala, e nada pode ser tirado também. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o herdeiro de tudo. E por que que ele é o herdeiro de tudo? Porque tudo ele fez. Tudo que existe foi ele que fez. E tudo que foi feito para ele mesmo. O Filho, além de criador, é também sustentador de todas as coisas. O Filho é superior a tudo. Esta é a mensagem de Hebreus. Ele é Deus. Basta dizer que Ele é Deus. Para mim, basta isto. E Ele é Deus mesmo.
Ver a Jesus é ver Deus. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Ele sustenta tudo, todas as coisas, por sua palavra poderosa. Mas há algo ainda maior acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Diz o texto que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Veja bem, depois de ter feito a purificação dos pecados. Aqui é o seu sacrifício na cruz, é a sua obra na cruz. Cristo desceu até a cruz do Calvário. E ele foi lá para assumir toda a responsabilidade dos nossos pecados, do nosso pecado. Na cruz ele assambarcou tanto os pecados como também os pecadores. Ele morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores. É preciso enfatizar bem isto, compreender bem isto. Ele morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores. Nós morremos com ele, porque ele nos levou a morrer com ele lá na cruz. E ele fez a purificação dos pecados. O que é a purificação de pecados? É tirar o pecado de nós. Você está sujo com o pecado, manchado com o pecado. O pecado já é uma mancha em nós. Então, purificar disso é tirar isso de nós, é tirar o pecado de nós, é tirar o pecado e toda a sujeira que o pecado deixou em nós. Cristo nos despoluiu do pecado. Cristo nos desencardiu do pecado. O sacrifício de Cristo tem este poder. Então, no capítulo 1, vemos a superioridade de Cristo. Destaca que ele herdou um nome que é superior e está acima de todo nome. Eu gosto muito deste texto aqui. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome. Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Mas preste bem atenção, que é uma salvação do pecado e não em pecado. Aqui diz que ele salva dos pecados e não em. É uma salvação verdadeira, radical, total. Eu gosto desse hino aqui. Nome precioso, nome precioso, nome bom, doce a fé. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for.
Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Que nome precioso! Gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Santo nome, adorável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. O Filho de Deus é superior a tudo. E no capítulo 1 de Hebreus, continua mostrando a superioridade do Filho de Deus. Ele é superior aos anjos, é superior ao universo. No capítulo 2, a salvação que o Filho de Deus proveu para nós é chamada, como vocês ouviram na leitura, de tão grande salvação. Não é grande salvação, é tão grande salvação. No capítulo 3, Jesus é superior e mais importante do que Moisés. No capítulo 8, resume o assunto, dizendo que Jesus Cristo é mais importante que tudo. Esse texto podemos até ouvir. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O essencial, a suma de tudo. Ele é. Ainda no capítulo 8, o Filho de Deus é mediador superior de uma aliança superior e superiores promessas. O capítulo 9 apresenta o sacrifício de Jesus como superior. O capítulo 11 apresenta Jesus como aquele que proveu para nós coisa superior. Finalmente, o capítulo 13, ele é apresentado como o grande pastor das ovelhas. Você vê? Jesus está envolvido com tudo que é superior, que é grande, que é excelente, que é suficiente. E só Ele. Jesus é incomparável. É o Jesus que eu creio. É Ele. E é para este Jesus que nós devemos olhar. É também este Jesus que você deve considerar. Já desconsiderar é uma atitude de desprezo, em que alguém ou algo é tirado do nosso horizonte de observação. E Jesus não pode ser tirado daí. O povo de Deus tem um alvo. Qual? Conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. Conhecer, continuar conhecendo. O seu conhecimento é inesgotável. O que nós vamos fazer no céu por toda a eternidade ou onde quer que estejamos? O que vamos fazer? Ali nós vamos adorar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ali veremos o seu rosto que brilhará sobre nós. Cada faceta que conhecermos dele
é mais fascinante e empolgante do que a anterior. Isto já é assim aqui e agora, e continuará sendo. Jesus é a revelação maior e final de Deus. É uma revelação superior. Jesus Cristo é a maior e final revelação de Deus neste mundo e para este mundo. Deus não tem nenhuma revelação extra fora do Filho de Deus. Nenhuma. Em Cristo está concentrado todo o projeto salvador de Deus. Todo o projeto. No texto que iniciamos, Hebreus 2, versículo 1, vamos ouvir novamente. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, significa que nós devemos considerar isto. Por esta razão, quer dizer, considere isto. Isto que? Isto que foi colocado no capítulo 1 e vai seguir aí nos próximos capítulos. Considerar o Filho de Deus, a sua mensagem, a sua obra na cruz, a purificação do pecado que ele fez. Significa considerar. Mas o apóstata não considera a suprema grandeza de Cristo, não considera a suficiência total do sacrifício de Cristo na cruz. Quanto Jesus é para mim? Quanto vale Ele para mim? Como que eu avalio? Se Ele não for tudo para mim, em mim, então Ele não é nada para mim. Quando o assunto é Jesus Cristo, é tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Ou você fica com Ele ou não fica com nada. Ele é tudo ou não é nada. Mas a palavra de Deus diz que Ele é tudo. Mas tudo em quem? Naqueles que com Ele morreram e também ressuscitaram, e agora Ele é a vida dessas pessoas que creem nele. Irmãos, nada mais me empolga senão Cristo. Só Cristo e nada mais. Só quero conhecer Cristo na sua imensidade, na imensidade que Ele é em mim. Diante da grandeza do Senhor, eu me rendo para adorá-lo. A nossa salvação repousa na suficiência singular do Filho de Deus, que é Jesus Cristo e sua obra na cruz. Então, irmãos, o primeiro sinal da apostasia, alguém que está saindo fora, caindo fora, virando casaca. O primeiro sinal dessa apostasia é esquecer e desprezar a superioridade sem igual do Filho de Deus. Aí a pessoa se volta para qualquer coisa. Está desprezando a superioridade do Filho de Deus. Aí se volta
para qualquer coisa. Por esta razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza. Com mais firmeza. Já pegamos com firmeza. Mas aqui diz que importa que nos apeguemos com mais ainda, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vivemos numa época na qual é incomum as pessoas se reunirem para ouvir o Evangelho do Filho de Deus. É muito difícil as pessoas se reunirem para ouvir somente o Evangelho e nada mais. Normalmente, considera-se estranho a pessoa que faz isso, que vem ouvir o Evangelho e só o Evangelho. Outros consideram um desperdício reunir, vir para ouvir o Evangelho, somente o Evangelho. Ainda outros não veem necessidade disso. Outros até acham legal, mas não vê prioridade nisso. Não dá prioridade. Muitos vêm à igreja, mas não querem ouvir o Evangelho. Não é o Evangelho que quer ouvir. Quer ouvir os seus desejos, mas não o Evangelho. Quer entretenimento ou algo que ensine a resolver suas questões e suas pendengas. Quer muito mais se livrar das dificuldades nossas de cada dia do que a excelência do conhecimento do Filho de Deus. Não querem ouvir o Evangelho. Em meio a tudo isso, a palavra de Deus nos exorta. Exortação muito importante. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Desviar, aqui tem um sentido de deslizar por, afastar-se. A ideia original é de um barco desorientado, que perdeu o ancoradouro, perdeu a rota, desamarrou do ancoradouro, escorregou, deslizou, como um navio que está amarrado, mas por alguma razão, por algum motivo, desamarrou do cais e está sendo agora levado em outra direção, está se distanciando daquele lugar. Por isso, temos que nos agarrarmos com mais firmeza ainda às verdades ouvidas, para não escorregarmos, afastarmos desse ancoradouro seguro, que é o Filho de Deus, que é a sua palavra, sua obra na cruz. Irmãos, não podemos ficar à deriva em relação ao Filho de Deus, a sua obra na cruz, a sua mensagem, o seu Evangelho.
A nossa tarefa, como diz aí a exortação do texto, a nossa tarefa é nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. O Espírito Santo nos capacita para nós nos apegarmos com mais firmeza, mas a tarefa de nos apegarmos é nossa, é minha. E por quê? Para que não sejamos levados, distanciados desta mensagem tão preciosa, mensagem do Filho de Deus. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja bem, aqui diz para que delas jamais nos desviemos. Jamais, jamais. Jamais nos escorreguemos delas. Jamais nos desprendemos delas. Quem falou estas verdades aí do texto, essas verdades que nós já ouvimos, quem falou foi o Filho de Deus. Temos que nos apegar às verdades ouvidas, as verdades que o Filho de Deus nos falou por sua palavra. Então, irmãos, a gente vê hoje uma falta de aderência muito grande. E esta falta de aderência às verdades ouvidas é sinal de apostasia. É sinal de um coração que está se afastando, de um coração apóstata. O que ouve não cola, não gruda nas paredes do coração. A nossa atenção precisa ser cada vez mais próxima daquilo que já ouvimos. Nós precisamos prestar muita atenção, uma atenção interessada, concentrada, intensa, às verdades que já ouvimos, as verdades do Filho de Deus, as verdades do Evangelho. Somos capacitados pelo Espírito Santo, mas, como já disse, a tarefa é nossa, para que delas jamais nos desviemos. Isso significa, irmãos, que ninguém e nada arranca uma pessoa firmada na pessoa do Filho de Deus, firmada na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. Por isso, o escritor pergunta: como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Como? A salvação do Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Não escaparemos. Você não vai conseguir escapar. Esta é a razão da advertência. Como é que nós escaparemos do castigo? Não sei se você gosta desta palavra. Tem gente que não gosta. Não pode falar. Mas aqui está a palavra. A palavra é castigo. Castigo. Está aqui. E eu não vou riscar não. Como é que nós escaparemos do castigo? Porque tem castigo para aquele que rejeitou o Filho de Deus, deu as costas ao Filho de Deus, a sua obra na cruz. Como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Irmãos, os apóstatas, cada dia, despreza mais. Começa com um desprezo pequeno no coração,
Desprezo pela reunião da palavra, de estudo da palavra, reunião pela leitura da palavra, em ouvir a palavra. Começa com esse descontentamento lá no coração, um desprezo, uma pontinha de desprezo no coração, e só vai crescendo, só vai aumentando. Então os apóstatas cada dia despreza mais, enquanto que o salvo em Cristo cada dia enxerga mais a grandeza da salvação. O autor de Hebreus faz uma advertência muito séria em Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Guarde bem isto. De quanto mais severo castigo, ou seja, um juízo muito mais severo ainda aguarda os que desprezam o Evangelho do Filho de Deus e a sua obra na cruz, o sacrifício do Filho de Deus. Irmãos, nós pecamos contra a santidade de Deus. E você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Não vai. Deus precisa vingar isto. E essa vingança já aconteceu. Essa punição já aconteceu na cruz do Calvário, quando Ele colocou o seu Filho lá para morrer por nós. E nós morremos no Filho de Deus. Irmãos, nós fomos punidos no Filho de Deus por causa do nosso pecado. Nós fomos punidos no Filho de Deus, ali na cruz, morremos com Ele. Mas, se rejeitarmos o Filho de Deus e a sua obra na cruz, então sofreremos um castigo muito maior e mais severo do que aquele que era executado lá na lei. Lá na lei. Quem desobedecia lá na lei era punido. Mas quem desobedece o Evangelho, o Filho de Deus, sofrerá maior e mais severo castigo. Jesus Cristo, Filho de Deus, é maravilhoso. Portanto, fiquemos com Ele e com a sua obra na cruz. Amém?